Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial sobre como lidar com a angústia, a traição e a opressão dos inimigos. Você já se sentiu abandonado, traído ou perseguido por alguém que você confiava? Você já clamou a Deus por socorro, por justiça e por livramento? Você já experimentou o consolo, a proteção e a fidelidade de Deus em meio às suas aflições? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então essa mensagem é para você. E se você respondeu não, então essa mensagem também é para você, pois Deus quer te mostrar que Ele é o Senhor do socorro, que Ele é o juiz e vingador dos seus filhos, que Ele é o amigo que nunca te abandona, que Ele é o Pai que te ama incondicionalmente. Para ilustrar esse tema, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 55, um salmo de Davi, que expressa o seu lamento e a sua confiança em Deus diante das situações de angústia, traição e opressão que ele enfrentou. Nesse salmo, nós vamos ver como Davi se sentiu, como ele orou, e como ele esperou em Deus. Vamos ler juntos esse salmo? Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, e ouve-me, lamento na minha queixa, e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba! Então voaria, e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte, e vivos 10 são ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, Selá, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração, as suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Que maravilha, meus irmãos e irmãs! Que testemunho de fé e de esperança! Que lições podemos aprender com esse salmo de Davi? Eu quero destacar 3 pontos principais que podem nos ajudar a entender como lidar com a angústia, a traição e a opressão dos inimigos. O primeiro ponto é que a angústia é uma realidade na vida do justo. A angústia é o sentimento de aflição, de ansiedade, de agonia, que surge diante das situações de perigo, de dor, de injustiça. A angústia é o que o justo sente quando é atacado, caluniado, odiado pelos ímpios. Davi sentiu isso. Ele se lamentou na sua queixa, e fez ruído. Ele disse, o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Salmo 55, 4 e 5. Davi expressou a sua angústia diante de Deus, sem esconder,
sem fingir, sem negar. Ele reconheceu a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, a sua humanidade. Ele não se envergonhou de chorar, de gemer, de clamar. Ele disse: assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba. Então voaria, e estaria em descanso. Salmo 55, 6. Davi desejou fugir da sua angústia, mas não fugiu de Deus. Ele se aproximou de Deus, e derramou o seu coração diante dele. O segundo ponto é que a traição é uma das piores formas de angústia. A traição é a ação de quem quebra a confiança, a lealdade, a amizade, de quem se volta contra quem lhe era próximo, de quem fere quem lhe era caro. A traição é o que o justo sofre quando é abandonado, enganado, ferido por alguém que ele confiava. Davi sofreu isso. Ele foi traído por um amigo íntimo, que se tornou seu inimigo. Ele disse: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Salmo 55, 12 a 14. Davi expressou a sua dor pela traição do seu amigo, sem esconder, sem fingir, sem negar. Ele reconheceu a sua mágoa, a sua decepção, a sua indignação. Ele não se envergonhou de chorar, de gemer, de clamar. Ele disse: a morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações e no meio deles. Salmo 55, 15. Davi desejou a justiça de Deus sobre o seu traidor, mas não se vingou por si mesmo. Ele deixou o caso nas mãos de Deus, e confiou na sua retribuição. O terceiro ponto é que a opressão é uma das consequências da traição. A opressão é a ação de quem domina, explora, humilha, violenta, quem se aproveita da fraqueza, da inocência, da bondade. A opressão é o que o justo sofre quando é cercado, sitiado, atacado pelos ímpios. Davi sofreu isso. Ele foi oprimido pelos seus inimigos, que lançavam sobre ele a iniquidade, e com furor o odiavam. Ele disse: pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. Salmo 55, 3. Davi expressou a sua angústia pela opressão dos seus inimigos, sem esconder, sem fingir, sem negar. Ele reconheceu a sua situação, a sua dificuldade, a sua necessidade. Ele não se envergonhou de chorar, de gemer, de clamar. Ele disse: despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Salmo 55, 9. Davi clamou a Deus por socorro, por livramento, por intervenção. Meus irmãos e irmãs, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Como lidar com a angústia, a traição e a opressão dos inimigos? A resposta está no final do Salmo, onde Davi nos ensina 3 atitudes que devemos ter diante dessas situações. A primeira atitude é invocar a Deus. Davi disse: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Salmo 55, 16. Davi não se isolou, nem se desesperou, nem se revoltou. Ele se dirigiu a Deus, e confiou na sua salvação. Ele sabia que Deus era o seu refúgio, o seu socorro, o seu libertador. Ele sabia que Deus ouvia a sua voz, e atendia a sua súplica. Ele sabia que Deus era fiel, e não o abandonava. A segunda atitude é lançar o cuidado sobre o Senhor. Davi disse: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Davi não se angustiou, nem se ansiou, nem se afligiu. Ele entregou a sua causa a Deus, e descansou na sua providência. Ele sabia que Deus cuidava dele, e o sustentava. Ele sabia que Deus era poderoso, e não o deixava ser abalado. Ele sabia que Deus era justo, e não o deixava ser envergonhado. A terceira atitude é confiar em Deus. Davi disse: mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias.
mas eu em ti confiarei. Salmo 55, 23. Davi não se vingou, nem se ressentiu, nem se amargurou. Ele esperou em Deus, e confiou na sua justiça. Ele sabia que Deus julgaria os seus inimigos, e os faria descer ao poço da perdição. Ele sabia que Deus abreviaria os dias dos ímpios, e os faria colher o que plantaram. Ele sabia que Deus era amor, e não o decepcionava. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Talvez você esteja passando por momentos de angústia, traição e opressão. Talvez você esteja sofrendo, desanimado ou desesperado. Talvez você esteja duvidando, questionando ou reclamando. Mas eu quero te dizer que Deus te ama, que Deus te ouve, que Deus te atende. Ele pode te livrar da angústia, da traição e da opressão. Ele quer te livrar da angústia, da traição e da opressão. Ele vai te livrar da angústia, da traição e da opressão. Basta você invocar a Deus, lançar o seu cuidado sobre o Senhor, e confiar em Deus. Ele é o Deus do socorro, Ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus da fidelidade. Ele é o Deus que te faz mais forte, mais firme, mais feliz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Amém.